Boa tarde, sejam então todos bem-vindos ao primeiro Ninja Talks. Só esperar aqui que o Bruno entre no direto para começarmos então o primeiro Ninja Talks, primeiro episódio, para falarmos sobre biomecânica. Só esperar que o Bruno entre para o poder convidar. Está aqui o Bruno. Bruno faz convite, só favor. Já está aceito. E vamos então dar início ao nosso primeiro episódio. Bruno, tudo bem? Consegues-me ouvir? Tudo bem, João? Consegue ouvir bem? Consigo-te ouvir perfeitamente. Vamos Maravilha. então começar o nosso primeiro episódio. Antes de mais, Bruno, obrigado por teres aceito o convite. É sempre bom as pessoas aceitarem e gostarem deste tipo de iniciativas em que possam falar um bocadinho mais sobre o seu trabalho. E começando por aí, para te apresentar também um bocadinho às pessoas, quem é o Bruno? O que é que podes dizer sobre ti? Pronto, desde já muito obrigado pelo convite e a todos os que estão presentes ou que estão a ouvir isto no futuro. Que o futuro, neste caso, vai ser agora, quando tiverem a ouvir. Eu tirei a licenciatura e o mestrado em desporto na Faculdade de Trás-os-Montes de Alto na UTAD. Depois tirei uma carrada de formações, sendo que as principais foi o Master em Treino de Força da SXS. Tirei também o Resistance Training Specialist. Este ano acabei o último nível, agora só me falta, o nível que falta é só tirar nos Estados Unidos. Tirei o Strength and Condition Specialist for Fitness na Viewwiser. E pronto, atuo desde 2017 como personal trainer. Neste momento estou a trabalhar num ginásio em Vila de Conde, que é o SPAMP. Dou treinos em casa, dou treinos online, faço acompanhamento online e tenho atualmente a minha escola, que é o Exercise Matrix University, onde eu ensino predominantemente é malta do exercício físico, mas também tem fisioterapeutas e malta que é só praticar exercício físico. Um bocadinho sobre exercício, principalmente a parte da biomecânica, que é que vou falar aqui um bocadinho hoje. Basicamente, resumindo, é essa a pessoa que eu sou. Muito bem, Bruno. E diz-me, o que é que te levou a esta paixão pela biomecânica e a quereres estudar mais sobre o assunto, a perceberes a sua importância? O que é que te levou a isto? Eu já ando no ginásio antes de ir para a faculdade. Eu comecei a andar no ginásio no 10º ano. Pronto. Depois fui treinar com o objetivo de aumentar a massa muscular, que eu pesava para aí 45 kg, por isso era muito magrinho. Comecei a treinar, deixei o futebol, comecei a treinar e depois já fui para a faculdade mesmo com o intuito de ser personal trainer. Pronto. Depois, na faculdade, no segundo, terceiro ano, deparei-me um bocadinho mais com a parte da biomecânica e eu gostei muito da parte disso porque tinha muita aplicabilidade para o treino. Fisiologia é porreiro, as outras áreas são porreiras, mas aquela que eu via que tinha mais aplicabilidade para aquilo que eu queria seguir, e é importante referir isto, para aquilo que eu quero seguir, que é trabalhar em ginásio, e era a parte da biomecânica. Depois, como muitos de nós temos lesões do treino, uma pessoa abusa, faz mais do que devia, ou faz o que não devia num determinado momento. Houve uma altura que em 2018 eu estava cheio de doente. Doeu-me o ombro, doeu-me o joelho, doeu-me o cotovelo, eu não conseguia treinar quase nada. Pronto, e também a partir daí, já não sei como, deve ter sido através da SXS, conheci o RTS e depois também conheci a parte do Tom Purvis e comecei a estudar mais essa parte a fundo porque eu não conseguia fazer quase nada. Dos exercícios convencionais de ginásio, quase tudo que eu fazia doía-me alguma coisa, doía-me os joelhos, era mais joelhos e cotovelo. Pronto, eu tive durante uma altura que eu nem conseguia o peso mínimo, a placa para fazer tríceps extension, doía-me o cotovelo, na parte medial. Depois comecei a aprender e vi que aquilo tinha muita aplicabilidade para mim, ou seja, eu gosto de treinar, quero continuar a treinar. E manipulando a parte da biomecânica, conseguia adaptar o exercício para eu conseguir treinar e eu, isto é porreiro, que dá para aplicar, quer para pessoas que não conseguem treinar, ou têm desconforto em alguma coisa, ou aqui, manipulando, pondo um contrapeso aqui, ponho uma abraçadeira, em vez de pôr o halter no cotovelo, fazer mais força para dentro numa barra, mais força para fora, em vez de usar aquela polia, utilizar esta polia. Vi que tinha muita aplicabilidade. E depois também para maximizar a parte do trabalho muscular, de isolar
entre aspas, determinados grupos musculares, vi que sem a parte da biomecânica, ou mecânica do exercício, que quisermos chamar, é impossível, que é aleatório. Por isso, como eu vi que tinha tanta aplicabilidade para aquilo que é prática, eu como sou um gajo prático e pragmático, foi por isso que eu gostei mais. Muito bem. Eu também tive uma experiência parecida na faculdade, também fiz a licenciatura em Educação Física e Desporto, mas também tive cadeiras idênticas àquelas que tu tiveste na tua licenciatura. No entanto, a nível de biomecânica, na minha opinião, acho que ficou um bocadinho a desejar para aquilo que poderia ser, então, essa parte mais pragmática para quem quer acompanhar este mundo do fitness, este mundo dos ginásios. Sentiste isso um bocadinho na universidade, mas mesmo assim abriu-te ali o bichinho, a curiosidade e tu foste estudar mais, ou achas que a nível de praticabilidade, aquilo que tu tiveste na universidade já era bom e depois tu é que quiseste seguir esse caminho e estudar um bocadinho mais? Não, na faculdade é horrível. Não só para no caralho. Se um gajo fosse pelo que aprendeu na faculdade, estava lixado. Para já, no que sinceramente estou a falar de mim e do que falei de alguns colegas, por isso alto vale. Na faculdade o que fala-se de biomecânica, mas nada de ginásio. Não é aplicado ao ginásio. Vamos calcular onde é que está o centro de massa, o sair do chão. Por exemplo, o meu teste, nunca mais me esqueço, é ter piada, porque eu a biomecânica já fiz um post sobre isso. Tive 6.8 na sequência. Eu quase chumbei. Só que como o trabalho valia 3 valores, eu fiquei com 9.8. Eu passei a biomecânica com 10. Quase que não passava. Era 80 verdadeiros e falsos. A descontar. É mesmo não querer ter trabalho para isso. Pronto. Por isso, não foi a faculdade que me preparou para isso. Foi mais redes sociais, por acaso, depois, lá está. Já não lembro bem o porquê, mas eu acho que foi muito porque começou a aparecer o RTS e às vezes aparecia o Tom a falar e eu, isto é interessante, deixa cá ver quem é este senhor e o que é que ele diz e porque é que ele diz aquilo e se isto tem algum fundamento ou não tem. E depois lá está, fui estudando cada vez mais por mim, sempre fui autodidata, ainda me lembro de pedir quase no Natal, perguntei ao Pedro Aceiceira, que é formador na SXS, um dos meus melhores amigos, se ele conhecia algum livro, eu acho que até tenho aqui o livro que eu estou aqui num projeto que eu estou a pegar nos livros todos outras que tinha. Pronto, e eu, porque se havia algum livro sobre biomecânica que eu me pudesse recomendar, e na altura ele recomendou-me aqui este livro. Pronto, e eu a partir daqui, eu já li este livro aí 6 vezes, à vontade. E a partir daqui comecei a estudar, depois procurei, fui à internet, procurei, depois foi a parte do RTS, investiguei ainda mais, e depois, quanto mais eu investigava, mais gostava do que estava a encontrar, e então ainda me levava a estudar mais e mais e mais. E depois vi que havia uma lacuna, que pouca gente domina isto, ou que tenha um conhecimento básico sobre mecânica do exercício, e vejo que ensinam muita gente, mas de forma demasiado complexa e com jargões técnicos, e que a malta acaba a formação e entra basicamente quase às vezes a saber o que sabia antes, que era muito pouco, e então decidi arranjar de forma muito prática, ensinar isto, mas de forma que a malta levasse o conhecimento e aprendesse bem sobre aquilo e que chegasse no dia a seguir ao treino e conseguisse aplicar. Mas faculdade não, faculdade é horrível, não se aprende quase nada. É só para ter um papel aquilo. E a experiência é fixe. É que andar na faculdade na parte dos amigos que fazem e das experiências. Muito bem. Um pequeno à parte, quem quiser ir colocando questões para o Bruno responder, esteja à vontade, ok? Vão colocando e durante os temas que forem aparecendo, nós podemos utilizar essas questões, por isso estejam à vontade, ok? Pronto. E aqui, aquilo que queria também falar um bocadinho, já tinha posto como tópico para te falares, aqui um bocadinho, digamos, se tivesses de apresentar agora a alguém que não conhece a área de desporto, que não esteja familiarizado com a biomecânica, se tivesse de fazer aqui uma mini apresentação, assim, uma biomecânica one-on-one, como é que sucederias a isso? Como é que eu sucederia? Pronto, para já tentar uma coisa que também ler livros fora da área, explicar porque é que é importante, não é? Se a maior parte das pessoas que quer no ginásio, quer melhoria da estética, é o que a maior parte das pessoas que nos procuram, de vez em quando aparece um ou outro que tem alguma limitação, ou o médico mandou treinar e então eles vêm treinar para o ginásio. Mas o grosso das pessoas que vão ao ginásio, que os motiva, ou é perder peso, é mais para a parte da nutrição, ou ganhar massa muscular. Pronto.
numa fase inicial, qualquer coisa que a pessoa faça vai ganhar massa muscular, não é preciso grande coisa. Ela, qualquer coisa aquilo vai crescer de qualquer forma. Mas depois, à medida que avançamos no processo de treino, é preciso nós termos mais conhecimento. E, para tu, de facto, estimular os músculos que queres, tens de perceber a mecânica do exercício. Não pensas que estás a trabalhar uma coisa e não estás nada a trabalhar. Eu às vezes vejo a malta a dizer que estou a fazer exercício para trabalhar o peito, estou a fazer exercício para trabalhar as costas e não estou a fazer nada. Por exemplo, muito comum o serrote com halteres, eu vejo a malta a fazer o serrote para trabalhar flexões do cotovelo e costas nada. Ou bem puxadas também, usam muito balanço. No peito, a malta diz que sente muito o tríceps e o peito fica muito para trás. E depois também, parte, tens pessoas que têm desconforto articular, têm dores a fazer algum exercício. Se tu aprenderes sobre a mecânica do exercício, tu vais conseguir progredir no exercício, mas também muito importante, muita gente esquece, às vezes regredir no exercício, tornar o exercício tolerável para a pessoa, para que ela consiga continuar a treinar e vá avançando e cada vez vá ficando melhor. Ou seja, a mecânica do exercício é fundamental para nós prescrevermos treino. Dá para ser profissional do exercício sem perceber tudo isto? Dá. Muitos não percebem nada e têm muitos clientes, etc. Mas para ser um profissional de outro nível, eu acho que é preciso dominar isto. Porque aumentamos logo o leque de pessoas com quem conseguimos trabalhar. Muito bem. E essa é a principal razão para se perceber de biomecânica e para colocar então no treino. Porque isto vai da base, aquilo que nós até tivemos em Fisicoquímica, não é? 7º, 8º, 9º ano. Isto começa tudo nas leis de Newton, não é? A lei da inércia, a lei da aceleração e da ação-reação. Como é que tu consegues, por exemplo, passar estas ideias em treino aos teus alunos, às pessoas com quem trabalhas? Pronto, para já não ando, a não ser que ela pergunta, não ando a ensinar a biomecânica, que às vezes há profissionais que fazem isso. Nunca utilizar termos técnicos. Se quiser explicar porque é que aqui é mais pesado ou aqui é mais leve, tenta arranjar exemplos do dia-a-dia. Por exemplo, às vezes para segurar a porta do meu ginásio, tem lá o vento, fecha a porta, toda a gente mete às vezes um peso na ponta da porta, certo? Tens o eixo da porta, está aqui a porta. Eu estou a perguntar-te, olha, ela está-me a dizer, porque é que a fazer assim eu consigo fazer menos peso do que se fizer assim? E eu, pronto, olha, estás a ver aqui a porta, se tu quisesses parar esta porta, dela abrir, onde é que tu punhas aqui o halter? E ela, punha aqui. Eu, porquê? Porque está mais longe do eixo, pronto. Então se tu puseres o halter aqui, ele está mais longe do eixo. Logo fica mais pesado do que se tu puseres aqui. E é tentar arranjar coisas do dia-a-dia. Não, agora, na altura é que surge, depois depende da pessoa. Há malta que eu dou treino, que são engenheiros, logo é mais fácil. Não é? E mesmo os engenheiros depois não conseguem perceber que aquilo também funciona no treino. Ou seja, tem os conceitos todos, mas acontece muito. Que giro, não tinha pensado nisso. Principalmente em máquinas, quando aquelas de pôr discos, e eu, realmente aqui não tinha aplicado isto, e sou engenheiro. Por isso, para ensinar à pessoa é não usar jargão, simplificar ao máximo, dar exemplos práticos do dia-a-dia para que ela realmente perceba porque é que aquilo está a acontecer. Isto, se ela quiser, senão não vou estar a chateá-la com isto. Não vale a pena. Exatamente. Nesse sentido, aquilo que nós vemos muitas vezes, e como tu ainda agora vê-se muita gente a fazer, vamos chamar erros, porque não são erros, que os exercícios não estão mal feitos, não é? Mas não trabalham aquilo que realmente querem trabalhar. E dentro disso, quais são, da tua experiência, daquilo que tu assistes, quais são os exercícios que tu vês mais no ginásio que fazem menos sentido a nível biomecânico para aquilo que em teoria as pessoas estão a querer trabalhar? Rotadoras do ombro com halter, lá aquele típico, segurar o halter e fazer para fora. Porque é que não faz sentido? Porque a gravidade está a puxar para baixo. Logo quem está quase a suportar tudo durante o tempo todo é que os músculos como o bíceps, por exemplo. Claro que os rotadores externos estão a trabalhar, senão o meu braço não vinha cá para trás, não é? Mas se calhar não é a maneira mais eficiente. Se é coisa importante, é eficiente. Eu quero trabalhar de forma eficiente, é aquilo que eu quero trabalhar, maximizar ao máximo aquilo. O corpo vai ser trabalhar como um todo, mas eu posso priorizar o que é que está ou não está a trabalhar. Deixa cá ver outros exercícios. Tudo o que é remadas, predominantemente, quando a malta começa a aumentar a carga,
o que vai estender, provavelmente o corpo está-se a proteger, ou por outro motivo que eu não faço ideia, ou porque tem mais vantagem mecânica fazê-lo assim, é dividir o exercício entre cotovelo e ombro, para facilitar. O porquê que isso acontece eu não sei, só sei que posso especular, mas é ou para proteger o corpo, ou porque é mais fácil pegarem mais carga se eu utilizar flexões do cotovelo e se eu utilizar, por exemplo, extensões do ombro. O close grip press, ou o press fechado, a malta quer fazer para tríceps e desce sempre com a mão alinhada com o cotovelo. Quer trabalhar o tríceps, porquê? Estão a estender o cotovelo, mas se a mão estiver sempre alinhada com o cotovelo, só há desafio para o ombro. Ou seja, estão a trabalhar o peito e o ombro. Se quiserem trabalhar o tríceps, a mão tem de descer sempre alinhada com o ombro para haver desafio para o cotovelo. Aberturas de peito, não tem nada contra as aberturas de peito. Se for treinar, eu acho que dá mais jeito se a pessoa tiver pouca carga para trabalhar, mas aberturas de peito com halteres. Aberturas de peito e supino, não vejo o porquê, a grande vantagem de fazer, se a pessoa sabe fazer com os halteres, qual é a grande vantagem de fazer aberturas de peito? Porque é fazer aberturas de peito em que aquilo basicamente é um supino, só que a mão em vez de estar assim, está assim. Porque é quase a mesma coisa. Sim, aí acho que te perdi agora. Não sei se as pessoas lá em casa te perderam também. Acho que te perdi um bocadinho. Digam-me alguma coisa se conseguem ouvir neste momento o Bruno. Bruno, consegues-me ouvir? Já me consegues ouvir? Já estou a ver, tu... Já. Fui aqui a minha internet é que deu qualquer coisa, mas pronto, já está a dar. Tranquilo, tu paraste aqui um bocadinho. Pronto, estamos a falar no caso das aberturas, por exemplo, utilizar o último exemplo que deste, as aberturas com halter. Era mais eficiente, na tua opinião, por exemplo, fazer numas polias? E acho que te perdi outra vez. Perdi-te outra vez, não sei se... Agora está. A internet vai bem. Não sei se ouviste a minha pergunta. É basicamente uma comparação rápida entre as aberturas com halter e, por exemplo, uma pec deck ou umas aberturas nos cabos. Vamos exemplificar assim. As aberturas com os halteres, se for feito com o cotovelo um bocadinho esticado, que é o que costuma-se fazer, ok? Vou assumir que é assim. E também na máquina pec deck, o que é que temos? Temos trabalho dos músculos adutores horizontais, como o peitoral maior e o deltoide anterior, e também tem dos flexões do cotovelo, ok? Principalmente aqui no alongamento, se o vosso objetivo nesse dia for treinar, por exemplo, peito e ombro, peito e bíceps, eu ainda percebo. Porque cá atrás o bíceps está bastante alongado e, por exemplo, em termos hipertróficos, isso parece ser bastante vantajoso. Mas o problema é que quando chegamos cá acima, a força está alinhada basicamente está equilibrada com o ombro, não é? Então não há desafio. Já numa máquina, nós temos desafio cá atrás e temos desafio cá à frente, ou seja, temos desafio ao longo de toda a amplitude do movimento. Então, numa máquina eu posso fazer a amplitude toda, já com o halter não convém vir tudo para dentro. Ficar um bocadinho com as mãos para fora, para quê? Para o braço, que eu costumo dizer às pessoas, para o braço continuar a cair para fora, para estes músculos continuarem a puxar para dentro. Pronto, depois, lá está, a máquina pode ter, depende de como a máquina está construída, pode ser uma máquina que fique mais leve aqui, com os halteres é mais pesado cá e à medida que vamos subindo vai ficando sempre mais leve. A máquina pode ser mais pesada aqui e mais leve cá, como às vezes as da Panata, ou pode ser mais leve aqui e mais pesada cá. É das principais diferenças. Depois tem outras que têm a ver com a carga vai para cima e para baixo, o outro, se for com os halteres, tem inércia rotacional, logo se calhar é preciso fazer um bocadinho mais devagar, mas já é muito pormenorizado. Pois, porque aqui chegamos a uma questão que eu acho que convém mesmo o praticante normal de musculação entender, que é as forças gravitacionais, não é? Porque sempre que é feito algum exercício, quer seja feito com o halter ou com a barra ou algo do género, e mesmo nós para estarmos aqui na posição que estamos agora,
temos as forças gravitacionais a puxarem-nos para o chão, não é? Digamos, entre aspas. E eu acho que é importante também perceberem isso. E porque é que alguns exercícios, como tu explicaste ao bocado dos rotadores, não fazem tanto sentido, porque estamos aqui a fazer uma isometria, porque a força está para baixo, digamos assim. Acho que é das grandes diferenças que se tem de perceber e que se pode e que se deve ensinar, já que estamos nesta área a ensinar pessoas que devemos ensinar. Por exemplo, como é que tu avalias a nível biomecânico um agachamento? Vamos meter aqui um agachamento normal, sem para já falar que se fizermos assim vamos dar mais ênfase ao quadríceps, ou se fizermos assim vamos dar mais ênfase a outro músculo. Um agachamento dito normal, entre aspas, não é? Como é que tu olhas e avalias biomecanicamente? Pronto, numa fase inicial, quando a pessoa, pergunto, mostre-me aí como é que você se sente e levanta de uma cadeira. Pronto, depois põe-me ao lado dela, porque há malta que faz coisas esquisitas. Porque não tem a cadeira e depois já, uma vez que quase caíram para trás. Pronto. Depois, não digo que está mal. Nunca digo que está mal, porque é assim que ela faz. Se calhar é a única maneira que aprendeu, ou se calhar é a maneira mais eficiente que o corpo dela tem para fazer aquilo. Depois o que eu digo é sugestões. Olha, vamos tentar fazer assim. Ou vamos tentar fazer assado. Pronto, deixo fazer algumas repetições e depois começo a dar ali algumas dicas de vamos tentar fazer um bocado mais devagar aqui. Ou vamos tentar mais parar em baixo. No agachamento há umas coisas que a gente, sem falar disso, de enfatizar, há coisas que temos de ter em atenção. Nem toda a gente é feita para agachar com alta carga. Todos somos feitos para agachar, senão ninguém se sentava. Para não cair em extremos, como às vezes a malta cai, principalmente nas redes sociais. Toda a gente pode agachar e quase toda a gente pode agachar com carga, mas se calhar quase ninguém pode ser powerlifter e depois, à medida que vamos avançando, fica mais difícil evoluir, não por questões mecânicas. Supostamente, na teoria, um gajo bom para agachar seria um gajo com uma boa tíbia. Uma boa tíbia nem é o melhor termo. Uma boa distância chão-joelho, um fémur um bocadinho mais curto e um tronco bem grande. Mas isto depois, lá está, não quer dizer que ele depois seja um bom gajo para agachar, porque já havia malta com desproporções ao contrário, mas que compensavam tendo uma amplitude incrível e conseguiam agachar muito mais fundo. Pronto, à partida muitas vezes, quando a pessoa tem um fémur muito grande, ela vai inclinar muito o corpo para a frente para não cair. Okay? Podemos fazer algumas estratégias, como pôr um disco cá à frente, um kettlebell, ou fazer um goblet squat, ou um front squat, etc., para alterar o centro de massa da pessoa. Também pode ser interessante nessas pessoas que o fémur é muito grande, afastar um bocadinho mais as pernas, que depois entra o reflexo paralaxe em jogo. Basicamente, o reflexo paralaxe é, aqui vocês estão a ver que o meu braço conseguem vê-lo todo, e à medida que eu vou vindo para cá, parece que o meu braço está mais curto, mas na verdade é uma ilusão óptica, ele continua exatamente do mesmo tamanho. Pronto, quando nós fazemos puramente neste plano o agachamento, a nossa perna, o nosso fémur vai ter mais influência. À medida que vamos afastando, porque as peças ósseas, como o tronco e o fémur, atrasam o contacto, então eles não vão ter tanta influência. Mas essencialmente é ver como é que a pessoa agacha sem eu dizer nada. Não vou dizer porque não quero condicionar. Depois, vamos corrigindo, mas olhando para ela já consigo topar algumas coisas. O tamanho do pé, quando ela está na passadeira ou quando ela está a andar, às vezes pode ser meio desajeitada ou não tem muito equilíbrio. Aí eu que se calhar meto já uma cadeira ao lado e digo, olha, vamos aqui, mete a mãozinha aqui primeiro e depois vejo como agacho. Vamos tentar agora sem mãos e eu estou aqui à sua beira. Mas a partir daí já conseguimos ver algumas coisas do agachamento da pessoa. Depois, à medida que vamos colocando carga, as coisas vão mudando. Claro, porque uma coisa é agachar com o peso do corpo, outra coisa é com carga e depois depende de quão perto do máximo aquela carga é, porque isso depois também muda tudo, é outras coisas que influenciam. Exatamente, que como tu disseste ao bocado, depois também vai diferenciar um bocadinho o teu centro de massa, não é? E depois isso são algumas estratégias que são interessantes a nível biomecânico para
ou dar mais ênfase em certo músculo, tirar ali, ok, esta pessoa tem um fémur maior, vamos colocar assim, porque queremos que o objetivo do treino, claro, não estamos aqui a falar, por exemplo, com powerlifter, não é? Mas temos aqui que o objetivo do treino, quero que tenha um maior trabalho de quadríceps, um maior volume de trabalho de quadríceps, e até vou colocar aqui um disco no calcanhar para haver uma maior flexão e extensão do joelho, coisas desse género. E por exemplo, vamos continuar aqui no agachamento, depois vamos passar aqui um bocadinho por outros exercícios. Okay? E, por exemplo, nestes exemplos que falamos agora, como é que tu, por exemplo, consegues dar, ou quais são as tuas estratégias que normalmente utilizas para dar maior ênfase, vamos utilizar no quadríceps, e porque é que usas assim uma maneira muito fácil de explicar, ok? Pronto, no quadríceps, uma das coisas que eu faço é as pernas ficar, os joelhos, vou simplificar, os joelhos é ficar mais a apontar para a frente, mas isto depois temos de ter em consideração que provavelmente vai limitar a amplitude, porque vai haver contacto. Ou seja, não é totalmente para a frente, nem é totalmente para o lado como um sumo. Eu vou primeiro arranjar a maneira que ela consiga agachar mais profundo. Vamos testando para a frente, ok, é aqui mais profundo. Depois, colocar uma carga à frente para alterar o centro de massa dela, para que ela automaticamente, se calhar, tenha de recorrer mais à dorsiflexão e flexão do joelho do que recorrer ao quadril para fazer o movimento. Depois, se ainda quiser enfatizar mais e ela tolerar fazer isso, um calçozinho, e depois vamos aumentando a altura do calço, porque chega a um ponto que já nem vale a pena aumentar mais a altura do calço. Para que é isto? Para o joelho avançar. De forma simples, quanto mais o joelho avançar, mais ela vai conseguir trabalhar o quadríceps, vai descer mais, vai alongar mais o quadríceps e vai ter maior desafio para o quadríceps. Trabalhar o quadríceps em maior alongamento, por exemplo, para a hipertrofia, parece ser uma coisa importante. Então, essas estratégias, se quiser enfatizar o quadríceps, então, ver primeiro a maneira que ela consegue agachar mais profundo para alongar ao máximo as musculaturas, pôr um calço debaixo dos pés, debaixo do tornozelo, e colocar o peso à frente. Pode ser um goblet squat, um halter, pode ser 2 halteres aqui, pode ser com uma barra, também pode ser na polia, e isso já ajuda. Outras coisas que também podem ajudar, mais avançadas, é também, às vezes, numa polia, ter uma polia que te puxe um bocadinho para a frente. Por exemplo, fazer um front squat na polia, em que tu não estás a polia não está diretamente para baixo, dás tipo um passo atrás para a polia te puxar para a frente. O que é que isto vai fazer? À medida que tu vais, a polia, como está-te a puxar para baixo, mas também está a puxar para a frente, o teu pé vai estar a ser puxado para a frente. Ok? O atrito do chão é que não deixa. Mas lá está, aquilo que nós falámos, a terceira lei de Newton, a ação-reação. Se o meu pé está a ser puxado para a frente, ele está a fazer força para a frente, mas o chão não deixa que ele vá. Mas em resposta à força que eu faço para a frente, vem uma força para trás. Depois, complicado, também estou a fazer força para baixo, devolvo-me para cima, e em resposta para trás, cria uma resultante que vai redirecionar a linha da força, já não é a gravidade a linha, mas é outra, que vai aumentar o desafio para o joelho e para o quadríceps. Isso também pode ser outra estratégia para intensificar mais. Depois, mais avançado, também podemos usar um CC Squat, mas esse predominantemente vai usar mais o reto femoral, vai usar os bastos, mas vai focar mais no reto femoral também. Podemos, isso já não era agachamento, ia ser uma leg press, pés em baixo. O max squat trabalha bastante, posso utilizar também o max squat, trabalha predominantemente o quadríceps, pela mesma coisa que eu te disse, que à medida que nós vamos descendo, a nossa anca quer ir para trás, mas a almofada da máquina não deixa, mas a anca está a fazer força para trás. Então, se eu empurro aquilo para trás, aquilo move uma força para a frente, que é transmitido ao meu pé, e o meu pé empurra o chão para a frente, que devolve para trás, redireciona a linha da força, e é por isso que as jack squats trabalham predominantemente o quadríceps e quase nada o glúteo. Por isso é que a gente também ouve muitas queixas, aquela máquina dói-me no joelho. Não dói tanto, se calhar a pessoa não tem tolerância para a máquina, mas o princípio, se calhar a razão por que lhe dói no joelho é porque aquilo aumenta o trabalho do quadríceps, que vai aumentar as forças articulares. Que é uma coisa importante dizer, quando nós aumentamos o trabalho de um determinado grupo muscular, vão aumentar as forças articulares, porque quem provoca as forças articulares são os músculos. Por isso é uma coisa, das duas não dá. Queres diminuir as forças articulares, este músculo vai ter de trabalhar menos obrigatoriamente. Não é? E as forças articulares não são más.
Elas é que nos permitem mover. Mas lá está, se não for na dose certa, vai causar desconforto à pessoa. Se a pessoa tolerar, então siga. E vamos ajustando o volume e a intensidade. Mas isto eram algumas estratégias que eu faço para focar mais. Muito bem. E a nível de, por exemplo, como a maior parte das pessoas fazem também agachamento com o objetivo de foco também no glúteo. Alguma estratégia que costumas utilizar que a nível de mecânica funcione para uma maior contração e alongamento do glúteo? O que é que costumas utilizar? Pronto, a nível do glúteo já não vou pôr o calço, muito provavelmente, para o joelho não avançar tanto, para que predominantemente o movimento também venha da anca. E depois, se vocês querem fazer mais para o glúteo, o vosso tronco vai ter de cair mais para a frente. Vai aumentar também o desafio para a coluna. Ou seja, não dá para aumentar o desafio para o glúteo sem aumentar o desafio para a coluna. As duas vão andar. Temos de aceitar isto. Se eu tiro do joelho, vai ter de ir buscar outro sítio qualquer. Então, se calhar, vou colocar a carga... já não vou colocar a carga à frente. Vou pôr a carga mais atrás. Depois, nas semites, também dá para a gente controlar melhor isto. Porque na semite, como nós conseguimos controlar se o tronco vai mais para a frente ou para trás, eu utilizo muito a semite, que é mete aqui atrás e depois digo à pessoa para descer a anca, deixar a anca vir muito para trás. E empurrar predominantemente no calcanhar e fazer o máximo de força, quer na descida, mas principalmente na transição excêntrica-concêntrica, empurrar para baixo. Para não empurrar para a frente, para não haver essas forças de atrito, para então não redirecionar a linha da força e para que ela seja o mais vertical possível e atravesse o meu joelho e foque ao máximo as musculaturas da minha anca. Mas a maior parte das pessoas, depois, à medida que vais avançando na carga, não dá para fazer isto. Quanto mais carga tu tens, tu menos podes dizer, olha, inclina mais o tronco para a frente ou inclina mais o tronco para trás. Para isso a gente tem de diminuir um bocadinho a carga. Por isso, e depois a malta não gosta disto. Então eu tenho que ser pragmático. Se calhar no agachamento, eu vou pô-la a fazer agachamento 30, 70 para a anca, 30 joelhos, 70 a anca, é como for. E depois utiliza exercícios complementares que ela não se vai importar tanto, que não vai ferir o ego dela, isolados, ou agachamentos modificados com menos carga, para conseguir fazer estes ajustes mecânicos. Porque o que eu vejo na minha prática é que a malta não gosta de baixar a carga, mesmo que seja para enfatizar mais aqueles grupos musculares nestes exercícios. Então tudo bem, fazemos um agachamento que vai trabalhar 50-50 não digo, mas é quase, predominantemente é quase sempre mais anca do que joelho, e depois fazemos outros trabalhos. Mas colocar a barra atrás, não deixar o joelho avançar tanto, são normalmente as estratégias mais práticas para fazer isto. Muito bem. E aqui... loubar. Exato, loubar também. Loubar que vai obrigar o tronco a ir mais para a frente. Exatamente. Quanto maior, então, a inclinação do tronco, maior o trabalho também vai ter o teu glúteo. Isso é básico. Pronto, falando aqui também um bocadinho outro exercício, vamos entrar aqui um bocadinho pela parte do quadríceps e do glúteo, depois vamos para outros exercícios. O split squat ou o lunge, como as pessoas gostam de falar, não é? Temos aqui podemos utilizar várias estratégias para ou trabalhar mais quadríceps, ou simular mais um agachamento, não é? Ou trabalhar mesmo mais o próprio glúteo. Falar um bocadinho sobre que estratégias também que utilizas, maior inclinação do tronco, menor, pernas mais afastadas, mais juntas, porque isto tudo, lá está. São três maneiras, e voltando às técnicas boas e más, não é? Não existem técnicas erradas, são três maneiras apenas diferentes de executares o teu lunge, split squat, não é? Mas que nenhuma delas está errada, simplesmente vão trabalhar mais ou menos certos grupos musculares. Quer falar um bocadinho sobre este exercício? Sim. Olha, quadríceps, o que é que eu faço? Pé da frente, eu nunca meto o pé de trás muito para trás. Ok? Porque o que é que acontece? Se puseres o pé muito para trás, vai alongar muito o reto femoral e isso pode limitar a amplitude da perna da frente. Porque ele pode travar e então não deixa a perna da frente dobrar tanto como podia. Então eu, mais uma vez, vou testando, vai para trás um bocadinho, mais para a frente, ok, aqui é onde ele consegue ter mais amplitude. Está a encontrar. Pé da frente, se eu quiser ficar mais no quadríceps, vou pôr que o pé da frente não vá tanto para a frente, fica um bocadinho mais para trás. Vou deixar que a pessoa levante o calcanhar, coisa que, meu Deus, não pode levantar o calcanhar.
Mas vou deixar que ela levante um bocadinho mais o calcanhar para permitir que o joelho avance mais um bocado. Mas também não vou, se calhar não deixar levantar tanto, porque quanto mais levanta, menos área de suporte ela tem, então menos força ela vai conseguir e se calhar tinha de baixar muito a carga. Ou seja, também nem muito nem pouco, mas deixo se calhar levantar um bocadinho o calcanhar ou coloco um calço no pé da frente, no calcanhar do pé da frente, para o joelho avançar mais. Tento que ela deixe o mais vertical possível. Na transição excêntrica concêntrica, ou seja, quando está lá em baixo e quer ir para cima, eu digo, olha, vais empurrar, vais para cima, tenta que o teu tronco vá o mais para cima possível, mas ao subir, tu faz força para a frente como se quisesses que o teu pé escorregasse para a frente, para redirecionar na linha da força e focar mais para o joelho, para ir buscar mais quadríceps. Já quando eu quero focar no glúteo, o que é que eu faço? Meto o pé, em vez de estar cá, meto o pé mais para a frente, ok? Diga à pessoa para inclinar mais o tronco para a frente, alteres a descer ao lado do joelho, quer na parte medial do joelho, quer na parte lateral do joelho, tronco inclinado à frente, e digo a ela para, ao empurrar predominantemente o calcanhar, e subir para cima e para trás. Para que ela não... Porquê é que eu digo para trás? É só pelo motivo simples, é para ela não fazer o mínimo de força para a frente. Para que ela empurre, então, porque assim tem menos atrito, e então a linha da força sai o mais vertical possível e fica mais próximo possível do joelho. E assim ela foca, consegue focar muito mais no glúteo. Também posso fazer, por exemplo, uma pré-exaustão. Às vezes faço isto, que é uma leg extension, e a perna que trabalhou vai ser a perna da frente no lunge. E assim, como já vai com alguma exaustão, vai fadigar mais depressa o quadríceps no lunge. Ou um exercício isolado e depois vai para o lunge de versão glúteo. Funciona muito bem nas airbikes, puxar o banco todo para a frente para que ao pedalar o joelho avance bem e só usar as pernas, as mãos de lado, pedalar ao máximo intensidade 30 a 40 segundos e depois fazer um walkie lunge. Porquê é que eu digo para fazer o walkie lunge? Porque ao aterrar, quando aterrarmos, o pé também aterra, faz força para baixo, mas também faz força para a frente. Logo, se faz força para a frente, para trás, etc., vai buscar também na mesma o quadríceps. E predominantemente estas estratégias que eu faço, e também aquilo que eu falei há um bocado, na polia, também se calhar posso fazer na polia, que é a polia a puxar-me para a frente, ou a puxar-me na diagonal, porque ela puxa o meu corpo todo para a frente, mas também vai estar a puxar o meu pé, e então também vai buscar um bocadinho mais o quadríceps. Muito bem. Ainda aqui em exercícios aqui do treino inferior, digamos assim, por exemplo, um exercício que vejo também muitas dúvidas das pessoas, ou às vezes querem trabalhar uma parte e acabam por estar a dar ênfase noutras, é o hip thrust. O hip thrust é um exercício que é muito feito e o grande motivo é para trabalho de glúteo, não é? Para a hipertrofia do glúteo, mas no entanto podemos também no próprio hip thrust enfatizar mais o quadríceps, enfatizar mais até mesmo a zona contrária dos isquiotibiais, não é? Sempre tendo um mínimo de trabalho de glúteo. Há uma maneira de enfatizar mais o glúteo e menos essas duas porções. Quais as grandes diferenças, digamos assim? Pronto, se eu quiser focar ao máximo no glúteo, enfatizar o glúteo, tenho que ter atenção à descida. Se eu descer a minha perna, ok? Imagina que isto seria a minha coxa. Se vier muito para trás, quando eu estiver a fazer a subida, isto seria o meu tronco, aqui era a minha coxa. Se isto vier muito para trás, quando eu estiver a subir, assim a cá, o que vai fazer é que eu vou subir fazendo força para baixo no pé e fazendo força para a frente. Ou seja, quando eu quero focar no glúteo, eu até faço mais parciais. A partir do momento que o meu quadríceps, basicamente a tíbia, começa a vir também muito para trás, eu digo, estamos até aqui, ok? Ou seja, o movimento fica curtinho, mas vai focar muito mais no quadríceps. Se eu quiser, no glúteo, peço desculpa. Se eu quiser dividir os dois e levantar carga, não me interessa, vai abaixo e vai para cima. Vai abaixo e vai para cima, ok? Depois, terem atenção que o hip thrust
também é um exercício que trabalha os músculos no alongamento. Logo, eu não coloco muitas fichas nele. Coloco mais fichas porque as pessoas gostam de fazê-lo, mas não tanto porque ele é bom para a hipertrofia. Porque como trabalha as musculaturas de forma encurtada, não é tão benéfico para a hipertrofia do que se, por exemplo, fizer um agachamento. Mas coloco na mesma. Se eu quiser dar um bocadinho mais de ênfase ao quadríceps, nessa posição, que até é uma posição que o quadríceps está bem alongado, porque, principalmente o reto femoral, porque estamos em extensão da anca e estamos em flexão do joelho, que é na transição excêntrica concêntrica, mais uma vez, dizer para ela fazer força com o pé para a frente quando estiver a subir, para trabalhar mais. Se eu quiser um bocadinho mais de posteriores de coxa nesse exercício, vou pôr os pés mais para a frente, ok? E depois levanto a ponta do pé e foca. Basicamente, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho dessa porra aqui. Deixa eu ver. Pronto, não sei se dá para ver. Essa porra, estão a ver? Meto o pé fica mais longe do joelho. Isto vai limitar a amplitude, mas eu vou consigo focar mais aqui nos meus posteriores de coxa. Mas vou levantar menos carga. Pois depende do que é que vocês querem. Pronto, então resumindo, se eu quiser focar mais no glúteo, puxo para trás o pé, não o máximo possível, mas o que me permita subir totalmente, porque se eu puxo o pé muito para trás, pode limitar quanto é que eu vou para cima, porque o reto femoral entra em insuficiência antagonista e trava o movimento e posso não conseguir encurtar ao máximo porque ele não deixa. Então é o pé para trás o máximo possível, mas que me deixe estender totalmente a anca. Empurrar ao máximo o calcanhar para baixo quando eu estou a subir e fazer mais parcial em cima e não com a amplitude toda. Já se eu quero mais o quadríceps, o que eu faço é, quando eu estou de baixo, quero ir de baixo para cima, faço força para baixo, empurro um bocadinho o pé para a frente e deixo totalmente até baixo. Se eu quero focar mais nos posteriores de coxa, reduzo carga, o pé à frente da linha do joelho, ponta do pé levantada e quando ela está a fazer força é empurrar ao máximo para baixo com o calcanhar para sentir e trabalhar bem nos posteriores de coxa. Muito bem. Mudando agora aqui um bocadinho o treino inferior para o superior. Por exemplo, se já falamos há bocado, tens aqui uma questão do Mr. Diniz e se associar a rotação externa? Externa, exatamente. Ele quer dizer rotação externa ou queres dizer abdução horizontal? É que às vezes confundem isto. Porque vai ser difícil eu fazer uma rotação externa aí. Se for aquele de pôr a banda e deixo os joelhos vir para dentro e depois para fora, é mais combinar uma extensão da anca com uma abdução horizontal. Não tem mal, temos é de terem atenção que isso vai reduzir a carga, porque tem duas coisas para a pessoa se focar. Tem de focar na banda e tem de focar aí para cima. Se for uma pessoa avançada, se calhar vai estar tudo bem. Se for uma pessoa iniciante, se calhar não me vou preocupar tanto com isso, porque, exato, abdução horizontal, é isso. Cena da abdução horizontal, o que vai acontecer também é que vais buscar também as fibras do glúteo máximo, as fibras inferiores, porque elas são de todas as porções, são as que são as melhores abdutoras horizontais da anca. Isso é verdade. Mas, estou a pensar, estou a dizer isto, mas a anca não está em flexão, a anca está em extensão. Logo, aí nem é abdução horizontal, na verdade, até é uma abdução por causa da posição da anca. Exato, porque a anca está assim, não está em flexão. Se fosse assim, era uma abdutora sentada. Como a anca está assim, na verdade é uma abdução. Pronto, eu estava a dizer merda. Era uma abdução. O que vai acontecer isso é que consegues enfatizar mais, se calhar, as fibras superiores do glúteo máximo. Mas o que é que acontece? Vais ter de reduzir muita carga. Por isso, eu preferia hipertrofia sozinho e depois fazer, se calhar, um exercício isolado para os abdutores. Aqui eu confundi ao bocado, chamei abdução horizontal. Imaginem, para ser abdução horizontal, a anca tem que estar em flexão. Por exemplo, quando vocês estão na cadeira abdutora, com o tronco inclinado à frente, isto seria a tíbia, isto seria o fémur, isto seria o tronco. E isto seria uma abdução horizontal. Como no hip thrust estou deitado, já mudou o plano. Isto passa a ser o plano frontal. Logo, aqui será os abdutores que iriam estar a trabalhar.
Um dos abdutores do glúteo máximo, o melhor abdutor do glúteo máximo é as fibras superiores do glúteo máximo. Mas se for aqui, canca em flexão, já é abdução horizontal, já era as fibras inferiores. Mas eu não punha a fazer. Eu preferia, fica hip thrust e depois vai fazer abdutora de pé ou faz abdutora de lado com a caneleira, porque quanto mais a gente combina coisas, menos eficaz vai ser. Até pode ter maior atividade, mas é porque estás a pensar em tanta coisa e a tentar te equilibrar. É tipo fazer o agachamento no Bosu. Tem mais atividade e MG, mas não quer dizer que é melhor. Muito bem, exatamente. Passando aqui ao treino superior, a nível de, por exemplo, um exercício que mais vemos no ginásio, supino com halter, como é que consegues enfatizar mais a zona do peitoral, que normalmente é esse o objetivo, não tanto a zona do deltoide anterior, não tanto tríceps? Que técnica, digamos assim, utilizas, que estratégias utilizas para enfatizar mais esse movimento? Então, dá para conseguir diminuir o trabalho do tríceps. Do deltoide anterior não dá. O deltoide anterior, as fibras, eu faço o que fizer. Se eu mudar o plano para cá, elas estão a puxar para cima. Se eu mudar o plano para cá, elas estão a puxar para aqui. Nos exercícios de peito, que eu cheguei a essa conclusão há pouco tempo, a única maneira de eu enfatizar mais o peitoral maior será se eu estiver naquelas máquinas pec deck, que é assim. Porquê? Eu se estiver aqui, as fibras do deltoide anterior estão a puxar para dentro. Mas se eu fizer isto, elas migram superiormente. Então elas já estão a puxar para cima. E quem é que está a puxar quase sozinho para dentro? Será o peitoral maior. Por isso, se vocês quiserem isolar, duas uma, fazem esta máquina aqui. Se tiverem as braçadeiras, metem braçadeiras cá, rotação lateral do ombro e fazem assim, na polia. Se vocês tiverem aquelas aberturas de peito na máquina cá, o que podem fazer é, ou metem colchões, ou metem, vou dar utilidade às almofadas do ginásio, que a malta usa para fazer agachamento, metem lá nas pegas de agarrar, colocam lá os vossos braços, fazem rotação lateral e fazem o exercício de aberturas assim. Ok? Isto é igual a eu fazer isto. Ok? Os dois são rotação lateral do ombro, então o deltoide passa a ser abdutor e deixa de ter boa mecânica para ser adutor horizontal. No supino, lá está. Quando eu vou subindo a carga, menos controle eu consigo ter sobre a execução que a pessoa tem. Porque acontece uma coisa que começamos a criar um guia virtual. O cérebro vai fazer ali uma orquestração que vai ver qual é a maneira mais eficiente de eu levantar aquela carga. Tanto que é que tu vês no ginásio. Quando a malta está a fazer supino com halteres com uma grande carga, existe uma flexão do cotovelo mais acentuada. Vai dividir entre cotovelo, o ombro, ou seja, vai dividir entre tríceps e peitoral e deltoide. E os outros estão envolvidos, não é? Se eu reduzir a carga, eu posso dizer à pessoa para que a mão esteja o mais alinhada possível com o cotovelo, para que exista quase só desafio para o ombro, e então consiga focar mais no peitoral maior. Agora, mas, por exemplo, este aqui, se vocês fizerem um supino fechado, em que deixem com o halter na linha do ombro, também pode ser engraçado para vocês enfatizarem as porções unilaterais do tríceps. Pronto, também fica giro isso. Mas lá está, ou seja, no supino não dá para fazer uma rotação lateral. Vocês no supino com os halteres estão em rotação medial do ombro. O deltoide vai sempre trabalhar, façam o que vocês fizerem, ok? Pronto, o que vocês podem fazer é reduzir um bocadinho a carga à pessoa e controlar para que a mão, durante todo o movimento, esteja mais alinhada com o cotovelo, para que exista um mínimo de desafio para o cotovelo e enfatize mais o peitoral maior. Se não, tem que fazer exercícios complementares. Muito bem. Tinhas aqui uma questão, deixa-me puxar. Queres comentar sobre aqui o agachamento no Bosu e a parte de trabalho, exercício proprioceptivo? Sei que não é o tema, mas está a questão colocada. Não. Opa, eu do proprioceptivo, todos os exercícios são proprioceptivos, não é? E a propriocepção não se treina. Não é? É um sentido, tu tens ou não tens. A malta no futebol faz muito isso. Pá, dizem que ajuda na reabilitação do tornozelo. Se for na parte de catastrofização
e para a pessoa começar a perder o medo e para ter um foco externo, para não estar tanto, por exemplo, no LCA, e normalmente no LCA também encontrei com o Bozu estar ao contrário, para estar na superfície preta e não naquela azul. Para a pessoa estar focada noutra coisa senão a posição do joelho, porque acontece muito isto, o atleta já passou nos testes todos, mas está com medo e diz que sente dor, mal mete os pés dentro do relevado. Então isso pode ser uma estratégia gira. Agora, para melhorar a própria seção, pá, eu meti os gajos do futebol, para já, tenho dúvidas que dê para melhorar, se quiseres eu mando o post de um gajo que explicou isso muito melhor do que eu, para eu não estar a dizer merda, que não é uma coisa que eu investiguei muito, mas o que eu sei é que não vai-te melhorar a própria seção coisa nenhuma. E depois, não complicar, ver o que é que o atleta precisa. Precisa de produzir força rápido, precisa de aumentar a força máxima, que é que ele precisa desenvolver. Para isso tens de fazer testes. Aí, eu se calhar, olha, manda mensagem ao Rafael Peixoto, que ele é mais indicado do que eu, percebe mais do que isso do que eu, por isso passo literalmente a bola para ele, porque atletas é pessoas de outro nível. Muito E eu bem. mando o post. E não te preocupes, André. Depois manda mensagem que eu mando o post, que foi de uma página de fisioterapeutas que eles analisaram isso e viram que aquilo, fazer no Bozu não é... Explicam porquê com artigos, porque é que não é um exercício proprioceptivo. Todos são proprioceptivos, não é? Eu estar aqui a falar contigo, tenho que ter propriocepção. Muito bem. Excelente. Obrigado por responderes, Bruno. Exercício dos mais simples a nível de hipertrofia que as pessoas mais fazem, bicep curl com halter. Como é que enfatizas maiores erros a nível biomecânicos é que vês a serem realizados? Essa é fácil. É não esticar o cotovelo todo. É não esticar o cotovelo todo, porque assim dá para levantar mais carga. Até saiu um estudo há pouco tempo para demonstrar, por exemplo, no pressure curl ou no squat, que fazer nos primeiros graus, que é com o cotovelo totalmente a extensão até semi-fletido, causava mais ganhos, mesmo utilizando uma carga menor, e tem piada porque na foto que eles metem no estudo, quem faz depois o típico, que é fazer só daqui para aqui, está com muito mais carga, mas tiveram menos hipertrofia. Então no bicep curl o que eu mais vejo é não fazer totalmente a extensão. Provavelmente isto acontece porque estão com uma carga superior, pode ser também porque ninguém lhes disse, pode ser só aprendizagem, então se calhar se disseres eles vão, pode ser porque eles estão a utilizar uma carga maior do que é preciso. Nos primeiros graus, pois isto já é mais complexo, entre aspas, o braço de mento interno dos flexores do cotovelo está muito pequenino quando tu tens o cotovelo estendido, então tens menos força. Então se calhar a carga até está boa para os graus que tu estás a fazer, mas está muito pesada para aqueles graus. Por isso, se quiseres manter o ego, fazes como a malta faz, que às vezes é daqui até aqui, depois pega no halter mais leve e faz aqui para aqui. Assim é o que às vezes faço. Mantém lá o ego, mas agora complementa esta amplitude no alongamento que tu não treinaste. Depois, à medida que vai havendo a fadiga, a malta faz isto. Começa a mandar o cotovelo para a frente, para quê? Porque se eu estiver assim, a mão, o desafio, ainda tem um grande desafio para o cotovelo. Mas se eu mandar o cotovelo para a frente, agora isto fica tudo, a força fica equilibrada com o cotovelo. Logo, se fica equilibrado, há menos desafio, logo consegue vencer aquela carga. Outro, usar balanço. Aí é quando a carga está muito alta. É vai anca, vai joelho e faz com balanço. É mau? Não, pode não ser mau. Se a pessoa fez as 10, 12 repetições com controlo e depois ao fim quer fazer negativas, em que dá balanço e depois segura bem a excêntrica, é fixe para acrescentar volume de treino no alongamento. Fazer repetições no alongamento e excêntricas, que também pode ser efetivo para hipertrofia. Por isso é que eu nunca digo isto é bom ou é mau. Tenho a perceber o contexto. Se é logo e mesmo que seja logo desde a primeira, eu tenho de ser honesto, porque saiu um estudo há pouco tempo a demonstrar que fazer para cima e para baixo, ou fazer só a descida, quem fez só a descida teve quase a mesma hipertrofia, pois isto é média, do que quem fez para cima e para baixo. Por isso, mesmo que tu atires o peso, mas depois controles bem a descida, até pode ser bom. Mas realçar que quem fez a subida e a descida teve mais ganhos, por isso convém fazer sempre as duas. Mas é principalmente isso, é usar balanço, mexer o cotovelo para a frente para diminuir o desafio no encurtamento e não fazer a total extensão do cotovelo. Tudo bem, falámos do Rafael Peixoto há um bocado, ele já deixou um comentário, ele já apareceu. Pronto, e agora, um bocadinho, falamos do bicep curl,
vamos ao antagónico, não é? Também dos exercícios mais feitos no ginásio, mais vamos a fazer, tricep extension, por exemplo, numa polia. Como conseguimos tirar o melhor partido desse exercício? Quais os erros mais, outra vez, erros entre aspas, mais frequentes para o trabalho do tríceps que costumas ver nesse exercício? Também arremesso, mas ao contrário, que é fazer, ajudar com o tronco, ou seja, em vez de mexer só o antebraço em relação ao braço, empurram também, os músculos, o corpo todo vai para a frente para fazer contrapeso para ajudar a empurrar. Ou seja, não estabilizar o corpo todo e não mexer só o antebraço em relação ao braço. Outra limitação, uma maneira menos eficiente, não sei porquê até hoje, só vir até 90 e esticar. Não fazer a flexão total, que é alongar totalmente o músculo, que para hipertrofia já parece que já podemos dizer que é superior. E para a frente também, principalmente a malta inicial, quando vai para a frente, eu também, especulação minha de ver, vão para a frente para depois ganhar lance, para empurrar para trás para ser mais fácil. Ou seja, para os extensores do ombro também ajudar um bocadinho, e porque às vezes aí para a frente fazem com o cabo alinho com o cotovelo e então é mais fácil. Quase não tem desafio, é mais fácil fazer o exercício. Neste exercício, coisas fáceis que eu digo, estar cá, o cabo cá em cima está a puxar para cima, dobrar totalmente o cotovelo, só mexe o antebraço em relação ao braço, cotovelo não mexe. Quando é alunos mais avançados, ainda digo, faz a amplitude toda e depois parciais cá, para acrescentar volume de treino no alongamento. E é um bocadinho, é um exercício um bocadinho sobrevalorizado, porque trabalha o tríceps, a porção longa do tríceps no encurtamento. Quase, se calhar não tem mal fazê-lo, mas se calhar eu punha um exercício que trabalhasse cá, ou pelo menos aqui, para trabalhar esta porção mais alongada. Seja como, por exemplo, um skull crusher ou colocar... Um skull crusher, um tríceps francês, um tríceps na polia com corda ou com barra cá atrás, para fazer aqui. No TRX. Flexão do ombro. Sim, com a maior flexão do ombro. Combinar a flexão do ombro com a total flexão do cotovelo. Não esquecer a total flexão do cotovelo, que a malta esquece sempre. É tudo até 90. Os skull crushers com barra eu até percebo que a barra bate na testa, não dá para ir. Por isso é que eu até prefiro escrever com halteres. Porque os halteres deixam dobrar totalmente. E se vocês fizerem com halter, uma dica que é, não agarrem a meio. Agarrem nesta ponta. Porque se vocês agarram a meio, ao fazer isto vai tocar mais cedo do que vocês conseguem ir. Agarrando aqui na ponta e o peso vai mais para lá e então conseguem fletir mais um bocadinho o cotovelo. São pormenores, mas um pormenor aqui, outro pormenor ali, vai fazer a diferença. Muito bem. Por exemplo, no próprio Skull Crusher com barra, faz conta que a pessoa gosta e é algo que realmente gosta de fazer, tu queres lhe meter no plano, mas no entanto queres otimizar o trabalho dele e a amplitude do trabalho dele. Por exemplo, aí optarias por uma maior flexão do ombro, até um bocadinho mais nesta posição e ultrapassar para ter mais amplitude, vir um bocadinho atrás da cabeça, não optarias, tentavas explicar e passavas, por exemplo, com halteres na mesma. Como é que reagivas nesta... Podia fazer como tu estás a dizer. A limitação disso é que quando ele viesse totalmente cá abaixo, a vir muito para trás, ao dobrar o cotovelo, a mão ia ficar debaixo do cotovelo, logo ele estava no alongamento, mas não ia ter desafio para os músculos. Então podia fazer super série, é brincar com a malta. A malta faz o que quer, mas eu engano-as um bocadinho. É tipo os putos para comer a sopa. Faz skull crushers e depois em super série faz com os halteres só daqui até aqui. Assim os dois complementam-se. E está tranquilo e pronto. Já fez o exercício que ele quer é para o peso e depois agarrou e fez nessas amplitudes. Ou meta depois a fazer outro exercício. Ok, nesse não foi até total alongamento, está tudo bem, meto a fazer outro que depois trabalho o que esse não trabalhou. Muito bem. Agora nunca obrigar a pessoa a fazer aquela merda. Se é para impor, esquece, a pessoa não vai fazer. Ela até pode saber que é bom, mas como sabe que está a ser obrigada, não. É arranjar a maneira que ela queira fazer aquilo sem saber que ela quer fazer aquilo. É tipo, não achas que era melhor, sabendo isto, não achas que era melhor tentarmos isto? E ela se disser que sim, a tomada a decisão, ela pensa que foi dela, mas não foi dela. Mas ela pensa que foi dela, logo é mais propensão dela fazer.
Muito bem. Outras técnicas e táticas para além da biomecânica hoje aqui. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Tinhas aqui uma questão inicial, mas que não estávamos a abordar ainda esse tema. E eu apontei aqui. Já não me lembro quem questionou. Foi pessoas, era algo do género, pessoas com artroses se podem treinar ou se devem treinar. Dentro da tua experiência e daquilo que podes... Não sabemos, claro, não temos informação onde são as artroses, qual o nível de dor, qual os graus de flexão, extensão, seja da que articulação for, temos, mas numa linhagem geral, vamos colocar aqui um exemplo prático, básico, uma pessoa com artrose no joelho, algo do género. Como é que tu avaliavas, como é que tu depois tentavas, conforme as respostas da pessoa, como é que tu tentavas adaptar, digamos assim, os exercícios, o próprio agachamento, as próprias extensora, como é que realizavas isso? Então, primeiro, à medida que a gente avança na idade, a maior probabilidade de termos artrose é grande. Se calhar eu tenho artrose no joelho e não sei, tu, João, se calhar tens, não sei. Estamos aqui neste momento 15, se fôssemos fazer exames, se calhar uma percentagem até significativa de nós tínhamos artrose no joelho. Ou seja, a artrose não é sinónimo de que vai ter dor ou de limitação. Faz parte do processo de envelhecimento ou do trabalho e até, apesar de eu anteriormente pensar de uma maneira que era preciso ter muito mais cuidado do exercício do que hoje eu penso, porque deparei-me com literatura e eu só tenho de aceitar o que a literatura diz. Há um estudo interessante com os gêmeos, em que foram ver um gêmeo homozigóticos, um gêmeo trabalho de escritório, mais tranquilo, não é? Outros com trabalho físico, trolhas, andar mesmo a trabalhar mesmo com o corpo o dia todo, e o nível de... Isto era na coluna, mas não sei se nas outras articulações vai ser igual, só estou a extrapolar, mas o nível de desgaste, assim, e o Sérgio está a dizer, e hérnias assintomáticas já estão, é o pão nosso cada dia. E o nível de desgaste articular era quase igual. Quase igual. Imagina, um gajo que tem um trabalho chill e outro tem um trabalho FDP, a trabalhar ao sol, ao frio, com pedras, carregar pesos. Desgaste articular dos dois, quase igual. Ou seja, a componente genética até tem maior peso. Pronto. Depois, pode treinar? Pode. Porque primeiro tem artrose no joelho, tem o outro joelho. Depois tem o tronco todo para treinar, só uma carrada de articulações e musculaturas. Mesmo que não pudesse treinar aquele joelho, tinha muitas coisas para treinar. Depois a artrose às vezes influencia mais até na extensão do joelho, muitas vezes, e não na flexão. Logo, podia treinar flexores de joelho, pode treinar abdutores da anca, adutores horizontais, extensores da anca, flexores da anca. Depois, ver o que é que ela consegue fazer. Vamos tentar fazer um agachamento com o peso do corpo. Ai, está-me a doer. Ok, está-lhe a doer. Agora, será que ela já tem uma ideia pré-concebida e ela já tem a crença que aquele movimento lhe vai fazer dor? Vou tentar distraí-la. Eu às vezes faço isto. A pessoa está a fazer e eu falo de uma merda aleatória. Tipo, 2 vezes 2. Ou, pá, distraio, olho para aquele ponto ali no fundo. Ou falo dela do neto qualquer. Já me aconteceu uma senhora, doía-lhe o ombro, não sei o quê, tinha ruptura quase total dos rotadores laterais do ombro, já não lembro quais eram. Até aqui, doía-lhe. Eu começo a falar com ela e a distrair-lhe, a falar do neto, e depois pus o telemóvel escondido a filmar. E ela vinha até aqui. Só para distrair da dor. Porque ela sempre acreditou que vinha até aqui doía, então ela já estava pré-tensa quando estava lá a chegar. Às vezes a gente quer que a pessoa foque naquilo, mas outras vezes é preciso distrair a pessoa daquilo. E depois, aos bocadinhos, ela vai ganhando confiança e vai percebendo que não há problema. Às vezes também pode haver problema. Caso do joelho, perceber de onde é que aparece a dor. Se a dor é nos primeiros graus, é na flexão do joelho, totalmente flexionado, por exemplo, numa leg extension, depois no agachamento é uma coisa, a leg extension vai ser outra, mas vamos começar na leg extension. É no início, no seu, exato, no início da leg extension é quando ela tem dor, ou como minha prática, a maior parte das vezes mostra, é no final da extensão do joelho, ok? Muitas vezes o que acontece aí é que as máquinas extensoras são extremamente pesadas. Elas começam mais leves e à medida que sobem vão ficar mais pesadas. 3 pontos. Tem lá uma coisa que se chama CAM, Convergent Arm Moment, que redireciona a linha da força e que faz que, basicamente, aquela pilha de pesos fique mais pesada. Depois, à medida que subimos, as peças de metal da máquina vão ficando mais... O centro
massa das peças metálicas vai ficar mais longe do eixo. Logo, elas vão ficar mais pesadas. Depois, ainda tenho o centro de massa da nossa perna. Para mim, e se calhar para o João, o centro de massa da nossa perna e o peso da perna é chill. Mas se calhar para essa pessoa pode não ser chill. Só o peso da perna já pode ser significativo para ela. Pronto. E então tudo isso faz que aumente o peso. O que é que a gente pode fazer? Manipular a extensora. Não tenho contrapesos, não tenho nada. Divido o exercício em 2 ou em 3. Daqui até aqui com esta carga está bom? Tá. Fazemos daqui até aqui. Daqui até aqui diminuo um bocadinho a carga. E depois os últimos graus faço com uma carga ainda menor. Posso fazer só isométricos. Ninguém diz que eu tenho de fazer dinâmicos. Ok? Posso fazer, depois se eu tiver um cabo, se a dor for no final da extensão, que o cabo toque na perna mesmo no final. Posso não ir já a esse grau que ela tem dor e trabalhar nos outros e depois aos bocadinhos ir indo para lá. No agachamento com o peso do corpo, posso fazer uma descarga de peso. Ela pode, ou eu seguro-a, que descarrega algum do peso dela e ela faz, e faço o resto do trabalho que também pode ajudar em si, trabalho as outras musculaturas. Posso, assumindo que o peso do corpo dela já causa dor, posso fazer que ela segure um elástico e à medida que desce o elástico vai se tensionando e vai tirando peso do corpo dela. Posso fazer algumas estratégias para diminuir o desafio para o joelho. Posso também que ela faça com a polia, agarra na polia, a corda, a barra da polia, a puxar para cima e à medida que vai para baixo, o peso da polia sobe e vai tirando o peso dela. Também é uma hipótese. Ela consegue fazer agachamento com o peso já com carga, mas consegue com 50 kg, mas aqueles últimos graus ainda lhe dói. Então vou até onde lhe dói com uma carga, diminuo a carga e faço. Explorar aquilo, explorar a amplitude que ela tem, dando-lhe uma resistência que ela consiga tolerar. E pá, se ela nunca conseguir ter a mesma carga, está tudo bem. O que interessa é que ela vá treinando. Mas é isso, é ver o que é que ela consegue fazer e biomecânica dá jeito para regredir e ajudá-la a treinar. Mas pode treinar e deve treinar. Não treinar até é pior. Exatamente. Bem, não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. As minhas já foram todas colocadas e muito bem respondidas aqui pelo Bruno. Se alguém tiver ainda mais alguma questão para colocar ao Bruno, seja sobre o tema que falamos hoje, sobre biomecânica, seja sobre simplesmente processos de treino que ele gosta de utilizar, como é que ele responderia a situação X ou Y, que para além da biomecânica é uma pessoa muito ativa nas redes sociais e não só a nível de biomecânica, por isso também podem acompanhar e devem acompanhar o trabalho dele, como eu faço já há algum tempo. Por isso, se alguém tiver alguma questão, queira fazer ou curiosidade, queira colocar ao Bruno, é agora a altura. Se não, vamos nos despedir por hoje e voltamos com um novo Ninja Talks para a semana. E eu depois vou dizendo durante a semana qual será o tema que vamos também falar. Por isso, últimas questões, é agora a altura. Mas se quiserem, também se tiverem com vergonha, depois já tenho mensagem privada que eu eventualmente irei responder. Pronto, também posso dizer algumas coisas que eu costumo fazer muito. Parciais no alongamento. Ainda gravei uma aula só sobre isso. Agora, pá, faz a amplitude toda e depois parciaisinhas no alongamento, em muitos exercícios. Encontrar sempre que a pessoa gosta de fazer. Pá, não vou forçar nada, eu quero que a pessoa treine. Já outra coisa que mudou em mim. Era muito rigoroso, agora pá, nem que façam um zumba, pá, mais vale fazer zumba que não fazer nada. Deixa cá ver. Não existem exercícios proibidos, apenas exercícios desajustados para a pessoa que ela ainda não está preparada para fazer, ou não está preparada para fazer com uma determinada carga, intensidade, volume, etc. Deixa cá ver. Para a parte humana, a pessoa conta mais, para a pessoa, ouvir sempre a pessoa, não menosprezar o que ela está a dizer, ter uma paciência FDP para ela, que é preciso ter, às vezes, para as pessoas. Epá, não sei, olha, se alguém quiser aprender mais sobre isso, fale comigo, eu tenho uma escola e tenho contas para pagar no fim do mês. Exatamente. Exercise Matrix, escola que o Bruno tem online, por isso mesmo quem é profissional da área e mesmo quem não é e queira aprender mais, pode mandar mensagem ao Bruno, depois vêm as aulinhas todas em casa, é fácil, ele depois ainda tem uns vídeos que vos ajudam e os slides e PowerPoints. Estou a dizer tudo bem, não estou?
Parece que estou a fazer promoção. Está tudo bem, é isso. Parece que tu me disseste isto tudo, mas tu não me disseste nada. É simplesmente o facto de acompanhar o teu trabalho e saber. Por isso, malta, se não tivermos hoje mais questões para o Bruno, Bruno, obrigado por teres aceito o convite, ok? Foi excelente esta horinha e pico que tivemos aqui a falar sobre exercício, sobre biomecânica. É sempre bom falar sobre exercício com outros profissionais e partilhar ideias, por isso, obrigado por teres aceito o convite e, maltinha, até uma próxima. Até à próxima, obrigado a todos os que escutaram e mais uma vez obrigado pelo convite. E se houver alguma dúvida que eu saiba, se não souber sobre esse tópico, reencaminho. Olha, também podem seguir aqui o Sérgio Fontinhas, que ele percebe, olha, fisiologia percebe mais do que eu sou um calhau, fisiologia não acho piada, é útil, mas eu próprio não acho piada, prefiro focar na biomecânica, pronto, pois o resto da malta estuda outras coisas e a gente depois tira dúvidas uns aos outros. Muito bem, gente, muito obrigado, Bruno, obrigado e até à próxima. Até à próxima.